Está começando mais um Toque da Saúde Cast. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui. E hoje nós vamos falar sobre osteopatia. Para que serve? O que é osteopatia, gente? Vocês tanto ouvem falar no dia a dia de vocês. Vamos esquecer aqui, não vamos esquecer, na verdade, de dar aquele like e principalmente, galera, siga a gente nas redes sociais, principalmente no Spotify, porque é importante pra gente saber o que vocês estão achando, deixa seu feedback, mas não esquece nem de compartilhar e nem de seguir a gente, não é, Edma? Isso, Rafa. E compartilha esse episódio, Rafa. O critério para compartilhar esse episódio hoje vai ser o seguinte: todo mundo que tem a coluna. Então você vai compartilhar para todo mundo que você conhece que tem a coluna. Combinado? Okay. Tá ótimo, tá ótimo. Deu certo a última vez, então, vendo os números do último cast. Funcionou, né? Funcionando essa chamada. Hoje, Rafa, a gente vai desvendar o que é essa osteopatia. Quando a gente fala de fisioterapia, a gente imagina, né, que é uma profissão, mas tem muita coisa incluída dentro dessa fisioterapia, muitas técnicas. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais a osteopatia. Isso é uma profissão? Isso é só instalar pessoas? Eu só deito e fico lá esperando as pessoas me instalarem? O que é isso? Então, te trouxe aqui hoje, finalmente, depois de muitos chamados, Tatiana Carneiro, muito obrigada por estar mais aqui aguardada que a vacina do Covid, cara. Tá mais, ela tá demais. Tati, obrigada por ter aceitado. Boa noite, pessoal. Obrigada a vocês por terem me convidado, por mudar o horário, pela paciência. E estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho da minha profissão, que eu gosto tanto. Imagina, prazer Fala nosso. Aí. Tati, conta pra gente quem é a Tati, por que a osteopatia faz parte da sua vida? Então, eu sou fisioterapeuta e já na formação eu percebia que eu queria trabalhar mais com traumatortopedia e tal, e em um dos meus estágios eu estagiava com a Elaine Monteiro, e ela é uma osteopata das antigas, e eu achei aquilo assim maravilhoso. Eu falei, cara, esse negócio aí é mais completo do que o que eu estava imaginando para mim. Eu quero isso. Aí fui atrás de como era para ser osteopata. Então você tem que ser fisioterapeuta e depois você entra no curso de osteopatia, e são mais 5 anos. Na época, se você também quisesse trabalhar com pediatria, era mais 1. E aí uma outra faculdade, né? Eu achei que era muita informação, fazia assim que eu me formei, e fiquei meio assim, 5 anos e tal. Aí depois de um tempo, assim, eu já estava uns 3 anos enrolando, eu pensei, cara, se eu estivesse fazendo esse negócio agora, eu já tinha passado da metade. E aí me empolguei e comecei, e aí abre uma porta, um mundo se abre, e foi muito legal, é muito legal, porque ali quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada. E aquela referência, assim, aqueles professores maravilhosos, todo mundo estudando muito. É um mundo que eu sou muito grata de estar ali dentro, porque ele não deixa ninguém ficar parado, entendeu? Legal. E Tati, explica pra gente o que é a osteopatia. Se você puder contar um pouquinho também a história dela, é o que é uma técnica, uma profissão, a gente viu que tem muito tempo para você se formar, né? A osteopatia ela foi criada por um médico americano em 1874, se eu não me engano. E, na verdade, ele perdeu algumas pessoas da família e ele ficou meio revoltado com a medicina, com aquela coisa assim de tratar doença e cirurgias. E aí o cara sabia muito de anatomia, muito de fisiologia e patologia, e aí ele estudando, ele começou a criar um método onde ele acreditava que assim, a estrutura governa a função. Então, se o corpo estivesse com alguma alteração estrutural, a função daquela região que está alterada também estaria alterada. E, a partir disso, a probabilidade de alguma doença, alguma enfermidade aparecer seria maior. E ele nunca segmentava uma região, ele vê a pessoa como um todo, não só a parte física, mas também a parte espiritual, o que aquela pessoa está passando, o que não está passando. E você está querendo dizer, Tati, desculpa te interromper, mas você está querendo dizer então que o exemplo prático seria se, por exemplo, eu tenho uma queixa de dor no joelho, não necessariamente aquele problema é na região do joelho? É isso que você quer dizer quando fala do corpo inteiro? Eu te digo que se não for um trauma, tipo um jogador de futebol, assim, uma queda, até mesmo um trauma, se aquela região, se a inervação daquela região já tiver com alguma
questão, se a vascularização daquela região não estiver legal, aí sim ela fica mais propensa a ter a lesão, mesmo num trauma, entendeu? Legal, Então, legal. normalmente não está onde a pessoa se queixa, entendeu? Legal. E aí ele criou essa filosofia e a gente faz tanto diagnóstico quanto tratamento, é tudo com terapia manual, através da mão. Então a gente assim calibra muito a mão e até por isso tem esses anos todos de formação, porque não é só uma questão de conteúdo, claro que é muito conteúdo, mas é uma questão de manualidade mesmo. Por exemplo, na Escola de Madrid, que foi onde eu estudei, você só começa a colocar a mão no crânio da pessoa no 3º ano, porque primeiro ele vai começando com as estruturas assim mais macro, tipo assim, lombar. Você espera que a pessoa consiga palpar uma espinhosa e uma transversa mais fácil do que sentir o movimento, suposto movimento do crânio. Então ele vai assim, como é que se diz, calibrando mesmo a mão para que você aos poucos consiga sentir. A primeira vez que eu botei a mão no crânio assim, eu falei, cara, tô de sacanagem, não tô sentindo nada, sabe? E aí o professor fala, gente, calma, é assim mesmo, se concentra. Parecia que eu tava com a mão assim, sei lá, não sei nem dizer em quê, porque qualquer Num outra coisa coco. você sente num coco, entendeu? E aí tem, assim, exercícios palpatórios. Hoje em dia, então, cada vez mais as pessoas vêm estudando isso, aprimorando essa questão da palpação, porque faz toda a diferença na hora que a gente vai tratar, entendeu? Voltando para o que é a osteopatia, tem isso, assim, que é uma filosofia mesmo. O cara pegou aquilo como, tipo, um estilo de vida e vê o ser humano como um todo. Eu acho que isso, assim, é o mais importante e dessa interação da pessoa com o meio. Também isso faz a diferença dentro de como a gente vai avaliar aquele paciente. A pessoa entra no meu consultório, eu já estou avaliando. Eu já vejo como ela chega, se ela está estressada, se ela está deprimida, se ela está irritada, se ela é magra, se ela é gorda, se o cabelo, sabe? A gente olha tudo. Tudo isso são sinalizadores do que pode ser que esteja em desarmonia. A gente trabalha o que está impedindo esse organismo de se autorregular, que é um outro princípio da osteopatia. Ele tem como norte 4 princípios. O primeiro que eu já falei, que é a estrutura governa a função. Ele tem a autocura, que é essa questão do corpo se autorregular, está sempre buscando o equilíbrio. Ele tem a unidade do corpo, que tipo, tudo se relaciona com tudo. Aquela história do vou jogar uma pedra no rio e aquilo vai reverberar até lá longe. Ou seja, é mais ou menos assim que a gente pensa. E também a lei da artéria, que é a questão que eu falei do volta para a estrutura. Se você tiver uma alteração na estrutura, você tem uma alteração da função, e a mesma coisa é a lei da artéria. Se aquela região não estiver bem vascularizada, ela já está com metade do caminho andado para ficar doente, entendeu? Claro, bem claro. Você chegou a falar assim, pela Escola de Madrid que eu me formei, existem outras formações no Brasil? E uma outra dúvida, se em alguns países isso também se torna uma profissão. Você não necessariamente precisa ser fisioterapeuta, você só pode ser osteopata? Existe isso ou eu viajei? Então, em alguns outros países, eu não sei direito, eu acho que na Europa você pode fazer... Não, mentira, acho que é nos Estados Unidos. Você pode fazer direto a formação em osteopatia, e aqui não, você tem que ser fisioterapeuta para depois fazer a formação em osteopatia. E aqui a gente tem o IBO, tem a IDOT, tem a Escola de Madrid, enfim, tem várias outras. Legal, quero uma pergunta. Quero fazer uma pergunta. Então vai lá. Precisa ser forte para ser osteopata? Então, cara, isso é um negócio que todo mundo fala, né? Pô, você é grandona, é bom para ser osteopata. Tipo, o François Ricard, que é o, tipo assim, o creme de la creme da osteopatia da Escola de Madrid, ele é menor que eu, assim, eu tenho foto com ele bate no meu ombro, e assim, o cara manipula, pô, quem sou eu na fila do pão, entendeu? O cara manipula 1000 vezes melhor que eu, não precisa ser forte. Até porque, por exemplo, no crânio, a gente treina com a mão em balança, tipo, a gente entrava na Copenhagen, que era perto da escola, aquelas balanças lá para pesar o chocolate e tal, e o professor falava assim, quero ver colocar a mão aí 5 gramas, que é o quanto a gente tem que tratar o crânio, sabe? Tipo, todo mundo já botava 500 gramas, sabe? Tipo, então não é isso, pelo contrário, sabe? E como é um negócio, assim, de alavanca, você cria a alavanca para que naquele
ponto certinho que você construiu aquela alavanca, a técnica se realiza. Claro que, assim, isso você vai percebendo que, por mais que exista a anatomia, a sua vértebra lombar é diferente da Edma, que é diferente da minha. Fora todas as variações anatômicas que as pessoas têm. Tem gente que tem costela cervical, tem mais uma vértebra. Isso aí, às vezes você vai colocar para manipular, você fala, gente, que troço estranho, essa pessoa parece que não chega. Aí você vai tentando se adaptar e às vezes você vai ver, tem umas questões dessas, sabe? Uhum. Mas não é força, é jeito, com certeza. Legal. Ô, Tati, e uma coisa que todo mundo deve te perguntar e se confundem bastante, se é a mesma coisa que quiropraxia. Não, Polêmica. não é. Momento polêmica. Não é. Não é, sou mais eu. Então, eu costumo brincar, tô brincando. Eu costumo dizer o seguinte, cara, eu vendo peixe que eu comprei, porque você se dedica, você tá ali, você não só gasta dinheiro, como você dedica seu tempo. Então, eu sou suspeita, eu amo osteopatia. Mas qual é a diferença, assim, que eu vejo e que existe? Primeiro, no Brasil, existe uma faculdade no Sul que você faz direto quiropraxia. Você não precisa, assim, ser fisioterapeuta para fazer. Já existe uma faculdade, só que é só no Sul. Aqui, você tem que ser fisioterapeuta para ser quiropraxista. A carga horária é menor do que a nossa, e eles têm uma visão, assim... Eles também têm essa questão da autocura, do corpo se autorregular, da homeostase, eles têm, mas eles trabalham bastante focado em sistema músculo-esquelético e veem as questões que as pessoas chegam lá, as dores, todas meio que relacionadas com a causa apenas na coluna, entendeu? Eles vão pensar em coluna, partes articulares, sistema músculo-esquelético. Já a osteopatia, não. A gente também tem essa questão da abordagem de crânio, da abordagem visceral, e não é com doença também. A gente vê mobilidade. É até uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes, na forma de falar, porque eu sei do que eu tô falando, o paciente não. Às vezes eu falo, agora eu falo menos, mas tipo assim, pô, a mobilidade do seu diafragma não tá boa, isso pode repercutir no seu fígado. Aí a pessoa já fica assim, não, mas eu fiz exame de sangue e minhas taxas de fígado estão todas boas, eu tenho alguma doença no meu fígado? Eu falo, não, calma. Aí eu já falo assim, tá vendo? Não posso falar assim com as pessoas. É um nocebo danado, a pessoa já sai dali passando mal. Então, assim, não é isso. Então, calma, a mobilidade. Tati, por partes, que eu vou explicar o que é nocebo. Nocebo é quando você tem alguma informação, nesse caso, como a Tati falou, que te gera um efeito negativo, além do real. Então, de fato, ele não existe e por alguma informação que você recebe, você tem esse efeito negativo. Então, para quem não sabe o que é nocebo... uma prática, por favor. Quando você chega no médico e ele fala... Por exemplo, exatamente, quando você chega... Vou dar um exemplo da minha área. Quando você fala assim, seu abdômen tá fraco. E aí a pessoa acha que por causa disso ela pode até sentir uma dor ou ter alguma relação negativa por alguma informação que, na verdade, talvez nem exista. Então é isso, quando você transfere uma informação, isso tem um efeito negativo. E por exemplo, na minha é muito louco, porque às vezes eu percebo que as pessoas têm até orgulho, às vezes, sabe? Chegam assim, eu tenho 3 hérnias na minha cervical. Tipo assim, com maior, caraca, medalha, né, de merecimento. Aqui, entendeu? Exatamente. E às vezes, assim, a sua dor não está nem relacionada àquelas hérnias. Legal. Elas são tão vilãs quanto a dor, sabe? E aí legal é isso você ter que a dado gente esse exemplo. Tenta mostrar. Ô, Tati, legal você ter dado esse exemplo das pessoas terem orgulho daquilo, e realmente isso acontece bastante também, a gente vê isso. E você citou que a osteopatia, ela também vê questões emocionais, tá? Você deu um exemplo, mas qual é o link? Como é que vocês tratam isso? Porque eu vou dar o exemplo da educação física. Quando a gente tem um cliente com dor crônica, por exemplo, a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. Tem questões psicológicas, sociais envolvidas. Então, eu, como profissional de educação física, eu não posso afirmar que eu vou ajudar aquela pessoa em tudo, sabe? Sim. Então, eu preciso de muitos outros braços. E como é que a osteopatia vê isso? Como é que você age em questões práticas se você percebe que aquela alteração estrutural ou alguma queixa do seu paciente está ligado a coisas que não são só estruturais? Como é que é essa abordagem? Então, eu não trato isso exatamente. Até existem cursos que eu não digo que são dentro da área de osteopatia, porque outras pessoas podem fazer.
mas que circulam ali no nosso meio de comunicação, como 5 leis biológicas, eles relacionam muito doenças, lesões com questões emocionais, até tipo assim, que tipo de tecido está lesado tem mais relação com tais problemas. Uhum. É um curso que eu ainda não fiz. A gente avalia sistema nervoso autônomo, que é através de alguns testes de sistema nervoso autônomo a gente consegue entender se aquela pessoa está extremamente estressada, se é uma pessoa que está em depressão porque já esteve extremamente estressada e o corpo entrou em burnout, acabou e bum, desceu. A gente consegue ir percebendo isso. Tratar psicologicamente, a gente não trata. A gente direciona, mostra, sinaliza para aquela pessoa de uma forma sutil que talvez ela precise de ajuda, e dentro do nosso tratamento, quando a gente faz esse reequilíbrio assim dessas estruturas, parte musculoesquelética, trata fáscia, trata víscera, trata fluidos, tudo isso, sistema nervoso autônomo dessa pessoa tende a dar uma resposta positiva. Claro que às vezes você não vai tratar tudo, mas você já dá um ânimo para aquela pessoa até para buscar ajuda, porque às vezes a pessoa está tão mal que ela não tem nem energia para buscar ajuda. E é mais ou menos dessa maneira, assim. Legal. Mas as pessoas que buscam, que fazem essas formações, também na própria sessão já vão conversando, já vão abordando e mostrando, e às vezes só daquilo fazer sentido para a pessoa naquele momento, uma parte do tratamento já foi feito, entendeu? Bacana, legal. Sim, sim. E Tati, você falou visceral, crânio, isso são consideradas técnicas diferentes dentro da osteopatia ou tudo é osteopatia? Queria saber se existem técnicas diferentes dentro da osteopatia. Então, tudo é osteopatia, né? Porque até para ser de uma forma didática, eles dividem para a gente aprender, né? Só que na atuação tudo entra. Não são técnicas diferentes, é tudo osteopatia. Mas existem linhas diferentes dentro da osteopatia de formas de abordar a víscera, o crânio, entendeu? Um é mais grosseiro, assim, faz técnicas mais grosseiras, o outro já é mais de uma linha fluida, vai pensar mais em líquidos, um trabalha mais em fáscia. É porque é que nem fazer um bolo, né? Se você está do meu lado fazendo bolo com a mesma receita, você vai ver de uma forma, o chocolate é o mais importante, eu vou achar que bateu a clara, entendeu? Então, assim, tudo é osteopatia, mas a maneira como cada um vai olhar para aquilo é muito individual. Certo. E um fisioterapeuta que fez osteopatia, ele pode misturar outras técnicas no atendimento dele ou vocês têm algum tipo de exclusividade, que seguir algum tipo de exclusividade? Cara, eu Outras misturo. técnicas fora da osteopatia, eu quero dizer. Eu misturo. Por exemplo, eu passo vários exercícios de mobilidade para pacientes meus. Eu vou lá, atendo a pessoa e vamos dizer De forma ativa, que você diz? Isso, eu passo um exercício. Eu uso movimento preferencial em pessoas que estão em crises discais, que é tipo Mackenzie. Eu uso, Então misturo. você mistura. Acho que e muita gente mistura, porque como é uma questão de uma vez que você tem aquele raciocínio da unidade do corpo e da inter-relação daquilo tudo, você pode abrir a gaveta que você tiver de bagagem ali para utilizar quando você, dentro daquele raciocínio de osteopatia, você vê a necessidade. E você Mas falou dentro da minha área. Claro, claro. Você falou que era um lifestyle a osteopatia. A gente acha que Não, sim. Com relação, então, ao público que pode se beneficiar, não necessariamente, então, eu preciso ter uma queixa. Não, ou eu preciso ter uma queixa. Porque nós temos uma cultura muito grande das pessoas só procurarem fisioterapeutas quando tem algo relacionado, geralmente é uma dor. Então, não precisa. Qual é o caso, qual é a indicação, então, de ir para um osteopata? Então, o que é o legal da osteopatia, ao meu ver? No mesmo dia, eu atendo um bebê de 1 mês e a senhorinha de 90 anos. Então, assim, é igual vocês falaram para compartilhar. Tem coluna, tá vivo, pode ir para o osteopata. Com certeza, alguma coisa você vai ter um benefício. E por isso é tão legal falar sobre divulgar, porque as pessoas não sabem. Ninguém sabe, por exemplo, muita gente não sabe que um bebê
precisa de osteopatia. Às vezes eu tô atendendo alguém, aí a pessoa, eu falo, agora eu, tipo, chega o bebê, aí eu falo, agora é um bebê. Mas um bebê já tem dor? O que que esse bebê tem? Eu falo, não. Que azar, nasceu com dor. Poxa, até um osteopata que só trabalha com pediatria, eu tava vendo uma live dele e eu achei assim muito legal, que ele falou, todo mundo me pergunta se eu não atendo mais adulto. Aí ele falou que não atende mais criança estragada. E quando ele falou aquilo, eu falei assim, cara, esse cara, ele tem razão, porque assim, tem tanta coisa que se você fosse um osteopata quando era criança, assim, que você não teria. Exemplos, escoliose, desvio de septo. A minha sobrinha, por exemplo, ela nasceu super estrábica e minha irmã mora em São Paulo. Eu falei, Fernando, leva no Rafael. Rafael é um osteopata muito bom lá, um professor meu que hoje em dia também só atende bebê. E assim, minha irmã levou, falou, tá bom, né? Vou lá, não sabia. Foi tipo assim, minha irmã tá mandando, eu vou. Chegou lá, ele atendeu ela, mexeu no crânio, enfim, não sei o que ele fez exatamente, eu acredito que ele tenha mexido no crânio e tal. O estrabismo dela, em uma sessão, acabou, entendeu? Que isso, eu não sabia disso. Eu tô falando sério, e eu sou estrábica, eu fiz 700 milhões de ortóticas na minha vida, e até hoje, se eu tiver com febre, cansada, se eu tiver bebido, meu olho dá a volta na cabeça. E, cara, imagina se eu tivesse feito isso quando eu era criança, entendeu? Caraca, eu não sabia disso, legal, hein? É bem legal, porque assim, se você Conta pensar, mais os situações nervos diferentes. cranianos estão aqui dentro da cabeça, né, dentro do crânio. Se você tiver uma pequena alteração de mobilidade nesses ossos e a região que aquele osso tiver um pouquinho alterado for a região, por exemplo, do par craniano que controla os músculos do olho, ele pode ter uma alteração de função. Então é mais ou menos assim que a gente raciocina tudo. O bebê está com cólica. Só que o que é o legal? Como é uma coisa da unidade, a gente não trata. As pessoas procuram a gente com assim, estou com dor lombar. Mas, por exemplo, tem osteopatas que eles preferem te avaliar sem saber o que você tem, para não ficar sugestionado. Porque a gente não trata, eu trato refluxo, eu trato hérnia. Não, a gente te equilibra. Você se trata, entendeu? Legal isso aí, hein? É mais ou menos isso aí. Muitas profissões poderiam adotar isso, né? É maneiro pra caramba, porque querendo ou não, quando a pessoa, né? Quando a pessoa fala, tô com dor lombar, você já começa a achar que sabe o que é aquilo. Deixa o corpo te dizer o que ele tem. Os artigos sérios têm que ser feitos de forma cegas, né? As pessoas não podem saber o que estão fazendo, igual o grupo estão. Porque só de você saber que você está no grupo que vai sofrer a intervenção, você já melhora ou piora, dependendo do caso. Então, gente, é tão louco nossa mente isso, né? Muito louco. Isso aí é outro comprimido podcast. De uma cor que você gosta, você já acredita mais nele do que se ele for, sei lá, preto, entendeu? É muito doido isso. Tati, um dia desse eu li um artigo que somente o fato das pessoas escolherem os quadros que estariam no laboratório, o grupo que estava no laboratório, que elas escolheram os quadros, elas tiveram melhores rendimentos numa tarefa de arremesso, que não tem nada a ver com o quadro pendurado na parede. Só o fato do ambiente, dela ter escolhido algo do ambiente. Isso aí é um papo para outro podcast. Aí o que a gente tem que treinar? Comunicação, né? Porque eu posso ser a melhor osteopata do mundo. Se eu não souber me comunicar, ferrou. É isso, cara. Aí você ganhou o coração da Rafa agora. Eu ia falar basicamente isso para não ficar muito repetitiva aqui, né? Quem ouve o podcast direto. Mas é basicamente isso, tanto que vários outros mercados, digamos assim, não profissões, mas vários outros nichos estão se beneficiando disso, porque entende o ser humano, entende um pouquinho de neurociência, e aí é todo mundo igual no sentido, tipo assim, nós temos características muito parecidas, aí ganha o mundo. Pode ver que o marketing faz um sucesso danado, porque usa muito bem isso, coisa que nós, profissionais da saúde, ainda não temos, né? A gente tem que aprender muito sobre isso. Tati, me fala mais de grupos assim que possam se beneficiar com a osteopatia. Eu gostei da história da sua sobrinha. Você falou de bebê. De 0 a 100 anos, resumir. De 0 a 100 Qual o público que mais te procura, assim? É bem variado? Então, normalmente... Quais são as queixas? Mais mulheres. Eu acho que mulheres se cuidam mais. Mas, ao mesmo tempo, quando os homens resolvem se tratar, eles são mais rápidos, eu acho. Mulher, às vezes, tem mais mimimi, tem mais justificativa, desculpa, sei lá qual é a palavra. Não estou julgando ninguém. Falando assim, a gente é mais inteligente até para arrumar desculpa, até para arrumar coisa.
Até porque tem coisa pra caramba pra fazer mesmo, não sei o quê. Aí, tipo, melhorei um pouquinho, aí já some. Mas deixa eu ver. Eu atendo, claro, assim, mais queixas músculo-esqueléticas, isso de primeiro contato, né? Depois que a pessoa já me conhece, que eu faço minha homilia ali da osteopatia, que eu falo, enxaqueca, gastrite, azia, problemas hormonais, tudo, né? Até infertilidade você pode dizer que a gente ajuda a tratar. Legal, então, assim, o céu é o limite, porque tudo que você tem, se você tiver um organismo mais equilibrado, com a reserva autonômica dele melhor, ele vai estar melhor para se recuperar de qualquer coisa. Cara, eu fico impressionada, Super sabia? entendi. Porque é óbvio que eu acho que de todas as profissões, os profissionais de educação física são os que mais têm um contato, pelo menos com o nome osteopatia, porque é muito comum. E eu não fazia ideia disso. Eu agora imagino a população, não fazia ideia que a osteopatia Então, faz por isso que eu tudo. falo assim, eu tenho vergonha de falar. Eu falo, gente, mas a gente não pode, porque assim, a osteopatia já me deu tanto que o mínimo que eu tenho que ter coragem de fazer é abrir a boca para falar sobre ela, sabe? Porque é muito legal. Aí eu falo, Agora, é meu peixe, né? Eu comprei, eu amo. me explica um pouco melhor essa história do estalo, Tati. O que ficou tão característico a osteopatia e a estalada, né? O fato de estalar. É necessário? Toda sessão é necessária ter o estalo? Não, hoje em dia eu estalo milhões de vezes menos do que eu estalava na formação. Por quê? Primeiro que você vê que às vezes a gente tenta falar o seguinte, para a gente ser sniper, para não sair estalando a pessoa inteira, sabe? Aquela coisa assim, pá, 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 pá. Que eu posso estar falando até uma besteira que eu vou falar agora, mas eu acho que a quiropraxia já não tem esse cuidado tão grande. E, por exemplo, todo mundo que eu atendo que vem de quiroprata fala, pô, mas você vai instalar só isso? Aí eu falo, ou então, tipo, não estalo nada. Como você não vai instalar nada? Então, assim, eu acho que o estalo ficou muito famoso. Tá muito porque, associado, né? Ao nome já. Tem o som, né? Tem aquela coisa, aquele impacto do som, que nada mais é que uma liberação de gás dentro da articulação. E vídeos, pessoas fazem vídeos manipulando, isso vende bastante. Porque se eu fizer um vídeo com a mão na cabeça da pessoa, vão achar que é passe. Entendeu? Eu já tive uma paciente que falou, nossa, aquele passo que você fez em mim, eu fiquei outra. E tipo assim, Tá não deixa de poderosa, ser Tati. também, entendeu? Exatamente, a energia ali que você tá botando tá ótimo. Mas tipo assim, meu intuito primário não é um passe, entendeu? Eu tô mexendo no crânio da pessoa. Agora, se dentro daquilo tá rolando um passe, pode ser, porque eu acho que ninguém da área da saúde tá sozinho. Com certeza. Corta que ela é maluca. Tira essa mulher daí. Cara, eu tô passando mal e eu pensei que meu microfone tava fechado. Agora que eu vi que ele tá aberto. A gente está sempre acompanhado, isso é uma verdade, Tati. E a gente está sempre também botando uma energia para melhorar quem a gente está atendendo. Isso é um fato. Imagina se você vai trabalhar assim. A gente às vezes deseja mais que a pessoa, né, para ela melhorar. A gente já chega desejando. Isso é um fato. Às vezes brinco, eu acredito mais em você do que você mesmo. E isso acontece muito, né? Com certeza, muito. Mas quando é benefício ter o estalo e qual a situação essa técnica normalmente, se torna... a gente tem mais ou menos não é uma regra, porque não é uma regra, é zero regra, mas tem normalmente assim uma cronologia. A gente começa dando aquela limpada músculo-esquelética, através de palpação, pontos que você vai me mostrar que tem dor e que eu percebo, principalmente eu percebo que tem uma restrição de mobilidade, eu já dou uma marcada ali mental que ali é uma região que precisa de uma atenção. Assim, é difícil falar isso porque é meio complexo falar sobre, porque aí você faz relações com as questões viscerais, com as questões de idade, tipo, a pessoa tem 80 anos, eu não vou manipular, a pessoa tem osteopenia, eu não vou manipular, mas mesmo que eu não manipule, eu faço técnicas articulatórias, eu vou tentar devolver primeiramente uma melhor mobilidade para a parte esquelética daquela pessoa, músculo esquelético. E aí você vai indo. Aí você tem a abordagem de diafragma, aí você pode ir para o crânio, e tudo você vai buscando tensões. A tensão vem de cima, a tensão vem de baixo, ela tem cicatriz, teve algum trauma,
alguma batida de carro importante, que tipo de cirurgia já fez, não fez. A gente leva em consideração, mas não, bati de carro em 1960, não importa, a gente vai olhar isso. Não, eu botei prótese há 20 anos atrás, não importa, às vezes a prótese está agarrada e a pessoa está com dor no trapézio. É tanta coisa que a gente pergunta, e até por isso, às vezes, e como a gente já tem uns links, coisas que normalmente às vezes dão problema, às vezes as pessoas acham que a gente é meio macumbeiro. Só que não é isso, sabe? A pessoa vai falando, aí daqui a pouco você pergunta, por exemplo, muito comum, dor em trapézio ou dor interescapular. Não fiz nada importante, não correlaciona com algum movimento. Tá, você tem gastrite? Tenho. Por que você perguntou se eu tenho gastrite? Porque a gente já sabe que aquelas dores interescapulares têm relações com o estômago. E assim, aí tem que ter o cuidado de não, primeiro, já achar que é isso, que às vezes a gente faz isso, e o cuidado, novamente, dessa comunicação, porque eu não quero que a pessoa saia dali se achando pior do que ela entrou, porque muitas vezes ela já chega, eu sou toda errada, eu não boto a mão no chão, as pessoas já chegam às vezes se justificando, tipo, calma, vamos por partes. A gente não quer ver a pessoa com a coluna, aquela imagem de coluna que a gente tem, assim, aquela coisa de postura. Não é essa a postura. A gente quer que seja funcional. O que aquela pessoa precisa fazer? Já tem 80 anos, não precisa mais tanto que Por exemplo, às vezes as pessoas... Não dói mais, agora só dói se eu fizer, aí bota o braço assim pra trás, vai com a mão lá. Aí você fala, ainda bem que você não precisa fazer isso, né, no seu dia. Então, assim, a pessoa às vezes fica procurando. Se eu virar para trás, fizer assim, coçar na escápula oposta, agora se ela falar, olha, eu não consigo me limpar no banheiro, não, aí a gente tem que, entendeu? Mas eu falei, até esqueci o que você perguntou. Não, foi ótimo. Tati, eu te conheço, né, a gente faz muita dobradinha de clientes em comum, e sei que você sempre incentiva a pessoa a se manter ativa. Então, só para reforçar essa sua fala, que também a vida continua. Você não vai lá deitar na maca da Tati e tá tudo resolvido e eu não preciso me cuidar depois que eu saio dali. Então, eu até falo assim, gente, olha só. A pessoa, se tiver muito, muito ruim, ela vem aqui uma vez por semana. Normalmente não é. Já vai espaçando, assim, 15 dias, 20 dias, um mês. Eu não sou a pessoa que fica querendo agarrar aquele paciente e ficar vendo milhões de vezes ao mês. Uma hora que ela fica ali. Cara, olha a quantidade de horas que ela tem para cuidar dela. Eu sou, assim, quem sou eu na fila do pão ali na vida da pessoa? E eu até brinco, assim, água parada dá limo, sabe? A gente tem que se mexer, tem que fazer o que é possível. E mesmo em crise, eu vou ficar deitada. Eu falo, pelo amor de Deus, levanta. Acabou esse negócio de, não, eu abaixo, eu sei que eu tenho que abaixar assim, aquela pessoa que já chega, quer mostrar como é que pega um negócio no chão. Isso é muito comum, gente. As pessoas querem mostrar e sabe como abaixa, entendeu? E aí vai, tipo, sem dobrar. É assim que eu tenho que fazer, né? Não, meu filho, para com isso, você pode abaixar. Elas se esquecem que elas sabem disso desde que elas ficaram em pé, elas já sabem abaixar. Vai com tudo, para de ficar pensando em abaixar, ficar pensando em rodar, aí é que dá problema. Sério, sei o quê, mas não é para ficar deitada, não, levanta, vai fazer o que der para fazer, vai fazer. Você sabe disso que eu fico perturbando todo mundo para fazer. Cara, por exemplo... A gente precisa se unir bastante com relação a isso. Claro, gente, muito, muito, porque assim, o que vai manter a pessoa disposta, empolgada, motivada, é muito mais, assim, o que elas fazem com vocês todos os dias, ou sei lá quantas vezes na semana, ou direcionadas para todos os dias, mas não, às vezes, todos os dias com vocês. Isso faz toda a diferença. Assim como pega uma pessoa, sei lá, recém-chegada para ter aula com vocês e tá toda desequilibrada, estando no limite de adaptações daquele organismo, pequeno exercício, pequena sobrecarga que você coloca sobre aquela pessoa, ela vai apitar. Então é uma mão lavar a outra, não tem jeito. Por isso que tem que existir essas dobradinhas mesmo. Sem dúvidas, e principalmente pessoas que falam a sua linguagem, né? Eu e a Esma, para quem tá ouvindo a gente aqui, a Tati, ela tem um consultório ali no Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, próximo ao Olegário, né, Tati? Qual o nome da na rua? Olegário mesmo, no Barra Top. No Olegário?
no Barra Top. É. E a Tati, a gente fica assim, é uma brincadeira, mas é bem real. A gente indica 2 fisioterapeutas quando as pessoas pedem. A Tati é uma delas. E eu pergunto sempre, né? Você quer quem? O holístico ou o tradicional que não é tradicional? Porque agora você tá sabendo mais também, tá vendo? A pessoa escolhe, a gente indica. E isso é muito importante, porque eu cansei de ver quantas vezes, de receber clientes que têm essas mesmas características que você disse, que é o que a Edma disse sobre o nocebo, de já chegar com umas crenças que quando a gente vai ver na ciência não faz muito sentido. E eu lembrei de uma história que eu tenho uma cliente hoje que ela se consulta com você. E aí ela falou, fui na Tati, primeira vez que eu fui lá, né, pra fazer a avaliação dela. Fui na Tati. Aí eu olhei pra cara dela assim, e aí? Já sabendo o que a Tati falou pra ela. Ela disse que eu tenho que fazer exercício. Aí eu, e tu não sabia disso não? Aí ela, sabia, né? Mas aí eu fui lá nela pra saber mais uma vez. Eu às vezes eu sou até grossa, eu fico pensando assim, gente, mas essas pessoas voltam. Eu falo assim, de maneira resumida, eu vou falar agora, tá, gente? Não se assuste. Mas mais ou menos assim, você não tá vindo aqui pagar para pegar um problema que é seu e projetar para mim, sabe? Esse problema é no mínimo nosso. É no mínimo nosso. Verdade. Ele não é meu, passa a ser nosso. E aí, a partir disso, a gente vai. E aí eu uso o meu exemplo, que é a pessoa... Porque assim, eu não posso só falar dos outros, né? Eu tenho que ver o que isso serve para mim também. Eu falo, eu vou para nutricionista, melhor do mundo, Harvard, qualquer coisa. Se eu estiver comendo brigadeiro depois do almoço, a culpa não é da nutricionista. É verdade. Essa dieta não funciona. Ela tem Harvard não nem... tá balanceada. Essa dieta não tá funcionando para mim. Tati, tirei minhas dúvidas, já fiz minha mentoria, Rafa, já usei aqui a Tati o suficiente. Acho que ficou claro para todo mundo os benefícios da osteopatia, era essa a intenção de valorizar aqui o trabalho. E agora, Tati, a gente tem 4 perguntas que são comuns para todos os nossos convidados aqui no Toque da Saúde. Então, começando, o que é saúde para você? Então, cai dentro desse conceito tipo da osteopatia. Eu acho que é a capacidade de você passear, não é passear, como é que eu posso dizer? É ficar entre o saudável e a doença. Tipo assim, você ter a capacidade de absorver o golpe, entendeu? Porque eles vão existir, questões externas vão existir e você está apto a dar conta daquilo e se manter saudável. E além disso, assim, é esse equilíbrio de você ter um trabalho, gostar disso, ter uma alimentação bacana, se movimentar, tentar pensar de maneira saudável, coisas positivas, porque às vezes você vê, você malha, não sei o que lá, e cara, tu só pensa porcaria, e não sei o que, e vou pegar Covid, vou morrer, entendeu? Não adianta nada, é um mix de tudo isso. E a área que você observar que naquele momento você está precisando de ajuda, tem que pedir ajuda, porque eu acho que isso é muito importante. Às vezes as pessoas querem dar conta de tudo sozinhas, e ao longo da vida, cara, vários setores a gente vai precisar de ajuda, e tem tanta gente boa aí estudando, se capacitando, vamos pedir ajuda. Legal, com certeza. Se você pudesse tomar um café, com quem seria e por quê? Mas tem que ser da área ou pode ser nada a ver? Não, qualquer pessoa, na sua vida. Se for Brad Pitt, pode ser. Cara, eu acho que eu tomaria com a Ivete Sangalo, cara. Eu acho essa mulher muito foda. Eu iria nesse café. Cara, eu acho a mulher alto astral, eu acho a mulher humana, eu acho a mulher verdadeira. Pô, a mulher tá lá há 700 anos e não é cheia de mimimi, de quiquiquê. Pô, super bem, né, de vida, uma referência da música brasileira. Eu acho a mulher, assim, top. Ela é tapizeira mesmo, mano. Ela é muito top, cara. Aquela assim, osteopatia, eu tomaria café com quem? Ivete Sangalo. Perguntar como é que ela deixou aquelas coxas daquele jeito, que as minhas são grossas, então longe de estar iguais. Ô, Tati, um erro que você cometeu, que você deixa de lição aqui pra gente, esse momento conselheira. Cara, olha, um erro que eu cometi, e que se eu não presto atenção, às vezes, hoje menos, mas é o seguinte, achar que eu que trato as pessoas, mesmo com esse conceito todo de osteopatia, de autocura, de equilíbrio do ser humano, eu tinha uma
carga, assim, uma coisa dentro de mim que tinha que curar as pessoas. E quando eu não conseguia, óbvio, eu ficava assim, caraca, é óbvio que isso não exclui a minha responsabilidade, entendeu? Eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar sempre me renovando, vendo as coisas, mas não é uma coisa que é só minha obrigação. Então, depois que eu comecei a ver isso, eu dei uma acalmada. Pô, irado isso aí que tu falou, hein? Eu ia perguntar se você fez uma terapia pra chegar nisso aí, mas não? Cara, eu até fiz, mas eu acho que, não sei Não se foi. dentro da minha terapia isso não foi muito Por que que eu tô te tratado. perguntando isso, tá? Porque é muito comum, principalmente no começo da profissão, que você puxe essa responsabilidade única e exclusivamente pra você. Então, Então, aí quando você começa a ver as pessoas e ver que porque acho que é quando você está na prática que você realmente tem essa noção que as pessoas são muito mais coisa do que só a dor que elas estão ali falando para você. E aí quando você começa a perceber isso, aí que eu acho que eu falei assim: "Cara, não sou só eu aqui, tem muitas coisas envolvidas no meio disso. Claro que legal. eu posso direcionar, mas se a pessoa vai fazer, se ela não vai fazer, se aquela dor beneficia ela de alguma coisa naquele momento ou em outro momento, com algum familiar. E assim, não é uma terapia, mas tem uma escritora, é uma outra pessoa que eu tomaria um café. Laura Gutman. Essa mulher é sinistra. E ela fala sobre biografia humana. E ela fala desse entremeado, existe essa palavra? Não sei. Existe agora. Então, vocês entenderam. Tipo assim, cada pessoa na família tem uma função. E como eu atendo muitas famílias, eu percebo isso. Fica muito claro, nós somos personagens. E às vezes, dentro daquele personagem que você é naquela família, aquele contexto é o que serve. Então, assim, é isso. Não sou É o eu. papel que me resta, né? É isso. Bacana. E se você fosse, Tati, um exercício, um movimento, um movimento, qual movimento seria e por quê? Dança, né, Axé. Edila? Porra, dança, gente. Quer coisa melhor que uma aula de dança? Quer coisa melhor que o Lambatian, gente? Por quê? Muito bom. Bom, você gasta caloria, você se diverte, você sai de lá desestressado, você mexe seu corpo, você se solta, perde vergonha. Aquilo é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. Muito bom. Aí, turma do Jaziel, um abraço, Jaziel. Jaziel Libório. Beijo, saudade de você, meu amigo. Essa aula no horário que minha filha janta tá complicado. Muito bom. E Tati, para quem quiser conversar com você, saber um pouquinho mais, marcar uma consulta, né? Quem sabe, como é que te acha? Então, Instagram mesmo, eu não tenho. Eu tenho o Doctoralia, que aí você coloca Tatiana Carneiro, e lá tem a opinião das pessoas sobre o meu atendimento, forma de agendar online, foto de consultório, algumas coisas de conteúdo. Isso é um site ou um aplicativo, Tati? Isso pode ser aplicativo e site. Você que E se com quiser soleta, baixa. para mim, eu não conheço. Doctoralia. Aria. A-L-I-A. Doctoralia. Ok. É uma plataforma de profissionais de saúde. Você pode encontrar, tem dentista, fisioterapeuta, médico, e aí você por ali, você coloca a especialidade que você quer e você pode ver assim, pode botar por bairro e aquele bairro você vai vendo cada pessoa e a opinião sobre aquela pessoa, enfim. Legal, não sabia. Eu tenho isso e no Instagram agora eu estou criando com mais 2 amigas uma conta que é @mãeosteopata, que é voltada para divulgação da osteopatia, acolhimento de grávidas, puérperas, atendimento também de grávidas, divulgação da osteopatia pediátrica, um canal para falar de maternidade, de todas essas questões envolvidas. E sou eu e mais 2 amigas, Mãe Osteopata. Legal. Galera, siga lá, vale muito a pena ver o conteúdo que a Tati tem. Por favor. Estamos começando, mas vai ter muita coisa legal. Pô, sem Com dúvidas. certeza. Eu Compartilhem. vou perceber no podcast. Pode falar, Edma. Não, tô aqui de boa. Tá. Compartilhem, não compartilhem então não, porque ela disse. Quem ficou aqui, até aqui, muito obrigada. Tati, muito obrigada, Rafa. Obrigada. Galera, obrigada a todo mundo que tá ouvindo aqui. Não esquece de compartilhar, não esquece de mandar para aquele amigo, não esquece de nos seguir em todas as redes sociais. A gente se vê semana que vem e beijo!